E então, capítulo 23. Eram 6 da tarde ainda e Constância só chegaria às 9. Genuíno Jesus, absolutamente alheio aos acontecimentos dramáticos que o circundavam, ficou tão aflito com o tempo que não passava que saiu para a rua. Levou consigo, devidamente protegido em uma pasta de couro, o manuscrito de O Livro dos Títulos, como quem leva o filhote recém-chegado à casa para apresentar aos vizinhos. Vagou pelas proximidades, sem destino certo, estranhando as ruas estarem vazias. Cumprimentou brevemente os poucos vizinhos que passavam apressados e até esqueceu de que havia decidido nunca mais falar com pessoa alguma nesse mundo. Quando lembrou, já era tarde demais e não ligou que tivesse quebrado a promessa. Do outro lado da cidade, Constância relia apressadamente todos os e-mails do Senhor, por favor, me leia, e se maravilhava com o homem que concebeu a história de um amor tão determinado e que se revelaria para ela em algumas horas como sendo seu namorado e chefe, Eric Bent. Era esse o nome dele. Os sinais do caos que se aproximava, como uma maré que sobe, ou como lava que se derrama, ou como qualquer outra força da natureza, sempre inelutável, seriam já perceptíveis pelo clima soturno dos telejornais. Mas naquele dia, Constância estava atenta apenas ao romance de sua vida. Todos sabemos que o amor nos aliena de tudo com a festa de Todos sabemos que o amor nos aliena de tudo com a festa de sua chegada. Genuíno Jesus pensava nos muitos modos que havia de entregar o livro para Constância e se perguntava qual seria o de maior impacto. Se apenas deixar as palavras lhe escorrerem da boca com casualidade. Se apenas deixar as palavras lhe escorrerem da boca com casualidade. Este é o livro que escrevi para você, ou algo mais pomposo. Um livro sempre parece que foi esquecido pelo escritor no lugar onde está. O leitor é a pessoa que encontra o livro e sem pedir permissão, vasculha os segredos que ele guarda. A literatura pertence aos indiscretos. Genuíno Jesus azeitava esses pensamentos quando se descobriu na frente da livraria El Cabu Edições Brasileiras. O seu Amir Mudaham, é árabe, né? Mudaham, não sei como fala. Era esse o nome do seu velhinho livreiro. Estava sentado ao fundo, reencarnando alguns livros antigos, o que era seu afazer diário. Genuíno Jesus o achou muito envelhecido para o pouco tempo em que não se viam, nem um ano. Mas nada disse, até porque foi recebido com grande alegria, ainda que receosa de rejeição, pelo seu amigo de tantas afinidades. Sobre o assunto tacitamente revelado no último encontro, nenhum dos dois quis falar. Preferiram o antigo vínculo de amizade e comportaram-se como se aquele dia nunca tivesse existido. Logo se puseram à vontade, brindando o reencontro e reatando a conversa sobre os assuntos de costume. Genuíno Jesus esperava uma brecha na falação para revelar a grande novidade que trazia, o livro de sua autoria. No entanto, quando depositou sobre a mesa a pasta de couro e anunciou o que ela continha, foi surpreendido pela reação pouco entusiasmada do seu Amir. Genuíno Jesus não é pessoa de se ofender à toa, mas esperava alguma empolgação por parte daquele que havia se oferecido, por livre e espontânea vontade, a editar a obra. Meu filho, o seu Amir deixou escapar sem se dar conta do que chamava de filho ao filho. O livreiro foi então até o último instante, lá no fundo da livraria, trouxe consigo um livro e depositou o pesado volume na mesa sob os olhos de Jesus. O Livro dos Títulos, lia-se na capa dura verde musgo. A edição era de luxo, encadernada, requintada, letras bordadas com fios de ouro, impressos em papel de primeira, encorpado e opaco. Jesus se estarreceu, apavorado com a certeza de que alguém já havia escrito o mesmo livro que ele. Os seus pensamentos se aglomeraram em grande agitação, todos falando ao mesmo tempo, cada um gritando mais alto do que o outro. O que poderia ter acontecido? Um acaso? Um castigo? Um engano? Apenas uma coincidência de nomes? Ou será que ele tinha lido o livro e depois se esquecido e quando acreditou ter tido uma ideia sua, estava apenas se lembrando da ideia de um outro? Mas logo a verdade se revelou ainda mais assustadora. Em letras menores, abaixo do título, o seu Amir apontou o nome do autor, primeira pessoa do singular. Diante do inexplicável, a mente de Jesus paralisou. Como era possível que o livro já existisse e que tivesse sido escrito por ele mesmo?
E o seu raciocínio não se movia nem para diante nem para trás, engarrafando o trânsito do fluxo cerebral. Do outro lado da cidade, Constância entrava num táxi e seguia em direção à pequena casa do Grajaú, onde se encontraria com seu escritor preferido do momento. Quando passou pela Avenida Princesa Isabel, cruzou com um grupo de pessoas que descia em direção à praia, carregando tochas acesas, todas vestidas de preto, com os rostos escondidos, só os olhos à vista. Andavam lentamente, cantando alguma coisa lúgubre, arrastada. Dir-se-ia que era uma procissão de Jesus morto, não fosse pela ausência de uma imagem do protagonista. Você não se lembra, não é, meu filho? E o seu velhinho chamou Jesus de filho pela segunda vez. E o fez rememorar que ele havia trazido, nessa mesma pasta de couro, o manuscrito do mesmo livro no dia seguinte à morte dos pais. Que os dois haviam feito juntos a revisão durante semanas, tomando todas as decisões concernentes à edição, cor da capa, tipo de papel, estilo da letra e tudo mais. Me custou uns bons meses de dedicação, mas quando ficou pronto você não quis receber, se trancou dentro de casa e sumiu. Deus é testemunha de quantas vezes eu tentei te entregar. Genuíno Jesus não se lembrava de nada, absolutamente nada, mas deduziu que havia escrito o mesmo livro 2 vezes. Não havia outra explicação possível, mas não atinou com a razão que o teria feito se esquecer. Lembrar a razão de um esquecimento é dupla tarefa de procura. Há que se procurar pela coisa esquecida e pela razão do esquecimento. Deixou-se ficar em silêncio por uma imensidão de tempo, olhando para o chão. Decantou uma tristeza funda como o fundo do mar. E então suspirou 3 vezes e se levantou para sair. Mas antes, perguntou se podia levar consigo o primeiro e único exemplar de O Livro dos Títulos. A resposta foi que sim. Mas a preocupação do seu Amir era outra, saber o que ele pretendia fazer da vida. Ninguém pode viver absolutamente sozinho, meu filho, tomou a liberdade de dizer, chamando ao filho, de filho, pela 3ª vez. E o aconselhou a voltar para o trabalho. Você não era feliz no hospício? Perguntou, mas pesando sobre as palavras, de modo a fazer... Deixa eu falar de novo. Você não era feliz no hospício? Perguntou, mas pesando sobre as palavras de modo a fazer a frase soar quase como uma afirmação, sem se dar conta de que, dita desse modo, ela terminava por negar o que afirmava. Mas genuíno Jesus mantinha os olhos vidrados na face do terror. E em lugar de responder, perguntou ao seu amigo: Pai, me diz, eu sou maluco? E mais uma vez entre os dois, o silêncio foi a resposta mais eloquente.